espaço que hoje normalmente nós chamamos de Praça das Mães é um dos lugares mais importantes da cidade do Natal. Situado na Avenida Câmara Cascudo, antiga Junqueira Ares, antes mesmo subida colonial na nossa cidade. Esse lugar é um dos limites da cidade do Natal, construído ainda no século XVI. Natal ainda tinha poucas edificações, a igreja matriz, a praça da igreja e os seus limites, né, a Casa de Câmara e Cadeia, e os seus limites da cidade era a Santa Cruz da Bica, ao sul, né, já ali chantada já às margens quase do Riacho do Baldo. E hoje a gente tem a Praça da Santa Cruz da Bica, que tem uma réplica desse monumento. E ao norte, o limite da cidade era exatamente essa bifurcação que a gente tem aqui da Rua Câmara Cascudo com a João Manuel. Estabelecido por um arquiteto chamado Gaspar de Sampères, o mesmo arquiteto lá do Forte dos Reis Magos. Foi ele que delimitou os espaços da cidade. Aqui era o local fincado do cruzeiro colonial português que delimitava o espaço da cidade. O cruzeiro perdeu a sua materialidade, não existe mais, mas esse fato confere a esse lugar uma característica de lugar de memória, porque detém fatos importantes para a formação da nossa cidade. Essa praça está localizada entre os bairros que hoje são conhecidos como Cidade Alta e Ribeira. Então, ela, desde a cidade colonial, se torna um local de passagem, né, da cidade, de ligação da cidade colonial à fortificação, passando pela Ribeira, mas é na virada do século XIX para o século XX, né, que ela se torna um espaço de desfile das elites. Então, é a época da Belle Époque natalense, da importação dos elementos em ferro. Esse espaço só se transforma em uma praça com essa configuração que a gente está vendo em 1911, quando os Albuquerque Maranhão criam todo um processo de valorização de uma identidade ligada a Pedro Velho de Albuquerque Maranhão. A praça vai tomar a configuração que ela tem hoje a partir do início do século XX, quando todas as transformações republicanas vão impactar, inclusive, os elementos estéticos da cidade. É muito importante a gente pensar que os espaços coloniais e monarquistas fazem parte da construção de uma memória. E a Praça das Mães, que um dia foi chamada de Square Pedro Velho, também passou por elementos memorialísticos, por elementos de representação do poder do governo do estado, da prefeitura, que agora eram entes republicanos. E aqui foi criada essa pracinha, foi implantado um busto de Pedro Velho, que ficou aqui durante bastante tempo. Posteriormente foi transferido para a Praça Pedro Velho. A Câmara dos Vereadores, ainda nos anos 1940, faz uma solicitação à Prefeitura que esse espaço passe a ser chamado Praça das Mães. E somente em 1960 é que essa praça recebeu essa denominação de Praça das Mães, né? Quando foi convidado o artista plástico Dorian Gray para executar uma obra em homenagem às mães. Existe também uma história no imaginário popular de que esse termo Praça das Mães, essa homenagem, teria sido feita devido às mães na época da Segunda Guerra Mundial, as mães virem para esse local, que daqui se tinha vista do rio Potengi, para ver seus filhos retornando da guerra em navios ou hidroaviões. Mas essa história não é confirmada pelos historiadores, né? A gente trata como uma história do imaginário. A verdade é que esses fatos, esses monumentos históricos é que dão a significância a esse espaço, são esses fatos históricos, né? E exatamente esses monumentos, essa historicidade que traz o valor patrimonial para essa praça. Essa praça ela é acautelada a nível federal. Teve um acréscimo no nome dela
proposto também pela Câmara dos Vereadores. Essa praça chama-se Praça das Mães Marta Salem. Porque ela está inserida dentro da poligonal de tombamento do bem denominado Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Natal, que foi tombado pelo IPHAN em 2010. Portanto, essa praça ela está acautelada, porque ela está inserida dentro desse polígono. Ela faz parte dessa poligonal de tombamento justamente porque ela está inserida no sítio original da cidade. Então, só pelo fato dela ser o limite norte da antiga cidade colonial natalense, ela já tem a justificativa de estar inserida no seu tombamento. Mas para que isso seja valorizado, a gente precisa ter alguns cuidados. E que cuidados seriam esses? Principalmente preservar a sua forma, porque ainda é original, preservar as obras de arte, como o painel. Mas em termos de mobiliário urbano, a gente pode modificar, a gente não pode, obviamente, construir novas edificações na praça, porque isso muda o visual, né? A silhueta, a volumetria do espaço público e ainda é um importante local, espaço público importante da cidade. A praça, que já era a Praça das Mães, era um local de andar de bicicleta, né? E era um local muito bonito e muito calmo e muito tranquilo. Então a gente tem memórias de infância muito carinhosas sobre a Praça das Mães. Aí a gente tem dois marcos eu acho muito importantes. Primeiro, o fato de lá ser um marco de delimitação da nossa cidade, né? Existir um painel, um mural de Dorian, eu acho que é importantíssimo isso também, esse registro, né? Ele marca também um trabalho de um dos principais artistas plásticos que a gente tem, que é Dorian. Tanto a versão inicial, de 60, que era com a parte metálica, como a versão atual, que é desde 85, se eu não me engano, que é só o azulejo. Mas é uma obra de arte também, que ela por si só, além da importância da praça, ela traz um destaque que a praça deveria ter muito mais do que tem hoje. Isso é um marco para mim, essa obra, né? A gente, quando eu era criança, sempre o pai passava por aqui e parava e a gente olhava, observava. Essa obra é muito importante, não só para mim, mas eu acho que para todo natalense. Quando passo eu fico triste, porque ainda ela está toda picada, está vandalizada. Isso é uma coisa muito que dói no coração. Eu acredito que as pessoas não cuidam da obra porque não conhecem a importância que tem a arte no dia a dia das pessoas ou para preservar a história e a memória da cidade. Eu observo hoje a Praça das Mães muito como um local de passagem. O trânsito é muito intenso, as pessoas colocam lixo, não cuidam do jardim, não tem nem banco para as pessoas sentarem, né? Então, hoje um espaço tão importante para a história da cidade, né? Muitas vezes as pessoas nem conhecem a sua origem, por que ela é dessa forma, desse jeito, né? E acabam não valorizando e não cuidando desse patrimônio. É um povo que às vezes deixa um pouco a desejar nesse capítulo da memória. Talvez esse senso comum de que a memória é uma coisa do passado e que a memória ela talvez não tenha espaço hoje, na atualidade, na nossa atualidade tão virtual, né? Talvez essa memória não tenha espaço, mas que essa memória ela está intrinsecamente junto da nossa identidade, de nós como potiguares. Preservar o passado é
contar a nossa história, né? Então faz parte de quem nós somos, de quem as nossas gerações que nos antecederam, como que elas viviam, né? Entender como era essa sociedade, né? A própria arquitetura, ela é um reflexo dessa sociedade. Então a gente precisa conhecer o nosso passado para entender o nosso presente e pensar o que é que a gente quer para o nosso futuro. Será que os nossos filhos vão conseguir ainda conhecer aquilo que faz parte da nossa história? Então...